Nós falamos ontem aqui no programa sobre o caso de uma professora da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, que havia dito em uma aula que Bolsonaro armou a morte da ex-vereadora Marielle Franco. A direção do Colégio Coque de Rio do Sul entrou em contato conosco hoje, comunicando que essa professora foi demitida e que não compactua com esse tipo de postura em sala de aula, nem concorda com as falas proferidas pela docente. Sobre o caso, nos enviaram uma nota que eu leio agora. Abro aspas. A direção do Colégio Coque Rio do Sul informa aos alunos, pais, colaboradores e comunidade o desligamento da professora Tanay Gonçalves, que lecionava a disciplina de redação. O desligamento ocorre com base em decisão fundamentada com apoio da equipe jurídica e técnica do colégio, bem assim é tomada em conformidade com os procedimentos internos de apuração de incidentes do Colégio Coque Rio do Sul. O Colégio Coque Rio do Sul lamenta o desencadeamento dos fatos dos últimos dias e reforça seu compromisso com a educação de excelência, consolidada a partir de trabalho eficiente, equilibrado e transparente. A falha ou atitude isolada não pode macular o trabalho de uma instituição de ensino verdadeiramente comprometida com educação. Sempre agimos com transparência, isonomia e laicidade, respeitando a confiança em nós depositada pelas famílias. Não somos e nunca seremos um reduto de qualquer que seja a ideologia extremista, militância política ou religiosa. O Colégio Coque Rio do Sul compreende a relevância dos fatos ocorridos e aproveita o ensejo para manifestar suas desculpas ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, bem como a todos os pais, alunos e sociedade em geral pelo episódio. Por fim, destaca que segue à disposição dos pais, alunos e membros da comunidade para atendimento e esclarecimentos. Atenciosamente, a direção Coque Rio do Sul, fecho aspas. Fiuza. Olha, eu acho perfeita essa decisão da escola. Acho que para combater a pedagogia, que não é pedagogia, na verdade é panfletagem fantasiada de pedagogia, como a gente viu no caso dessa professora, alguns atores aí da sociedade podem agir. Os pais, a comunidade de pais, alunos, governo e a escola. Na minha opinião, a escola é quem tem maior poder nessa cadeia, porque ela tem condições de avaliar seus professores, de avaliar o que eles estão fazendo em sala de aula e, na minha opinião, isso precisa ser feito com mais rigor. Isso não é a caça às bruxas, queria fazer essa ressalva. No caso, a escola optou por cortar, por demitir essa professora, talvez pelo vazamento, porque se tornou público, porque muita gente se manifestou. Mas eu também detesto esse ambiente de caça às bruxas, de perseguir pessoas, mesmo que elas tenham errado. Então, na minha opinião, é possível depurar, desintoxicar esse ambiente pedagógico que está intoxicado, nós sabemos, de norte a sul do país. Não é em todos os estabelecimentos, mas isso, infelizmente, é bastante disseminado. E o maior rigor da escola para conversar com seus professores, para deitar diretrizes dentro da sala de aula. Não precisa, como a gente vem falando aqui, não precisa dizer, vale política, não vale política. Não é assim. Claro que vai haver comentários sobre conjuntura, né? Não se trata disso, né? De uma asepsia impossível. Mas se trata de um rigor sobre a pedagogia de cada escola. E, nesse caso, a escola merece os parabéns. Volto a dizer, não exatamente pela demissão. Foi uma decisão que é racional, foi um caso, de fato nós vimos, né, um proselitismo, uma demagogia, uma panfletagem em sala de aula que não tem nada a ver com pedagogia. Isso é sério, isso é grave, principalmente porque é muito disseminado. Não só no Brasil, né? Mas a decisão da escola, como desta escola, uma decisão firme de intransigência em relação ao desvio do propósito de pedagogia é muito bem-vinda e eu acho que o caminho mais forte, o caminho mais potente para desintoxicar a educação no Brasil está na mão das escolas. Augusto. Guilherme, eu acho necessário demitir ninguém. Quero ser coerente com o que eu tenho dito aqui.
Quer dizer, eu não pertenço àquele tipo de gente que acorda, olha pro espelho, não gosta do que vê, aí tem vontade de fazer alguma maldade com outras pessoas, porque está infeliz com o mundo, com a vida. Aparece alguém discordando e começa então a telefonar para patrões, para empresários, para publicitários, etc., pedindo que demita alguém que não concorda com ela, a pessoa, né? Então eu acho que não precisa. A escola agiu bem ao tomar providências, mas elas poderiam se limitar ao seguinte: fixa uma linha, o que é que nós vamos contar? Dizer a verdade. Nós não pedimos nada mais aqui do que a verdade. Então, a professora que disse que o Bolsonaro mandou matar a Marielle, ela está mentindo ali, não pode. Aí a escola resolve isso aí como quiser, suspende, pune, mas não precisa punir com a demissão pelo seguinte: não é um tumor só a ser extirpado. Se fosse, tudo bem, você vai e remove. Então, não. É um organismo do sistema educacional brasileiro repleto de tumores. Então você tem de fazer um combate a esse mal sistêmico. Vamos parar com isso. Quando tocamos nesse assunto, eu falei das apostilas que eu li. Está ali a origem do mal. O professor lê aquilo, ele se sente liberado para mentir adoidado. Então é o seguinte: o tema comporta versões, digamos assim, embora isso aí não é nem versão. Isso é uma mentira absurda, então, que não pode ser dita. Comporta versões, ou você expressa, discorre sobre todas, apresenta, sem se definir por nenhuma, ou pula isso e deixa para mais tarde, quando houver o distanciamento que permitirá que você analise uma determinada época ou um determinado fato com a necessária isenção. É isso que tem que fazer. Você demitir não adianta nada. Não adianta nada. Você pode, por algum tempo, gerar efeitos aí que decorrem do medo. Mas isso não é a solução. Não é por aí. E nós não pedimos, não. A demissão não é do nosso feitio e não corresponde ao nosso caráter. A gente só acha que esse tipo de mentira não pode ser contada para alunos. Ana Paula. Olha, Vitor, o que eu tiro disso aí é um pedido para as mães, para que as mães não se calem, que as mães denunciem esse tipo de comportamento nas escolas, mostrando o que está acontecendo, essa doutrinação aí absurda, não apenas doutrinação, mas nesse caso aí uma mentira absurda, né? Aí colocada para crianças e para jovens que ainda não têm o discernimento de saber, de investigar, de perguntar. Então, acho que de tudo isso aí que a gente viu nessa história, eu acho que fica aqui a minha opinião como mãe, que mais mães venham aí a público mostrando os absurdos. Muitos absurdos. Eu recebo muita coisa, não apenas nas redes sociais. Ontem um conteúdo explicando por que o Brasil se tornava um governo fascista depois da eleição de Jair Bolsonaro. E a criança ali dissertasse sobre isso, o que ela achava sobre isso. Então, para mim, eu como mãe, fica aí o apelo para que outras mães venham a público e denunciem esse tipo de conteúdo, sim, porque isso é muito nocivo, não apenas, né, para nós aqui adultos que estamos aí sempre com a imprensa, somos veículos de informação, agentes de informação. Se não fosse nocivo o suficiente para nós, adultos, imagina para crianças que não têm o discernimento de escolher, de saber ainda o que é certo e o que é errado. Então, que as mães sejam encorajadas aí
a denunciar, a mostrar esse tipo de conteúdo absurdo nas escolas e que não vem sendo apenas exceções aqui e ali não, viu, Vitor? Tem muita coisa desse tipo acontecendo no Brasil todo. Você, Zé? Eu acho o exercício do magistério uma das funções mais nobres que existe hoje e que existirá no futuro e sempre. A escola acabou assumindo grande parte do que antigamente era da família, que era a educação, né? A educação, formação de caráter e tal. E agora os pais estão recuando nisso e trazendo de volta para o seio da família exatamente assuntos como sexo, ideologia, cuidados pessoais, religião, né? Isso está sendo resgatado e eu acho um bom sinal. Existem professores, a grande maioria é de professores sérios, imbuídos na arte de ensinar. É um caminho fácil dizer que todas as outras profissões passam por professores, é verdade. Os professores ficam orgulhosos quando os seus alunos se dão bem na vida, eles se sentem ali responsáveis por um pedacinho daquele conhecimento e fico muito preocupado quando ações desse tipo beiram e rondam uma sala de aula. Nesse caso específico, e vou dizer que é um caso específico, isto não é a normalidade do ensino brasileiro, não posso dizer de outros países, não é assim. E quando acontece um caso esquisito assim, os alunos, não precisa nem mãe nem pai. Vou dizer de novo, não sei de que idade as pessoas estão falando de alunos, mas alunos já não aceitam com tanta passividade como era antigamente esse tipo de esquisitice de professor. Eles denunciam e eles reagem. Há pouco tempo me procurou um aluno exatamente dizendo o seguinte, que ele tem uma prova para passar de ano e principalmente quando envolve conceitos, tipo redações, quando há um curso na área de humanas e tal, para passar de ano, e outro jeito de pensar, porque ele entende que para passar de ano com certos professores é preciso emitir conceitos em certos sinais. O Enem foi formulado exatamente nesse sentido. Os cursinhos já ensinavam. Se você for por conceitos nesta linha, vai tirar nota baixa. Veja como ficou. E já existe uma reação como esse caso aí. No caso específico dessa professora, Augusto, ninguém pediu demissão e ninguém tem essa competência de demitir ninguém aqui. Mas ela deve ser olhada ou para uma reciclagem ou demissão por incompetência. Isso não é nem ideologia, isso é incompetência, isso é mentira. Escola é um lugar de pensar, mas de pensar de uma maneira honesta. Isso que ela falou é um bando de mentira e um bando de incompetência, né?